Paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero deixar uma palavra de meditação para que você possa meditar nesse dia, nessa semana. Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de compartilhar com você que está comigo assistindo essa live, você que vai assistir depois, você que vai mandar, quem sabe, compartilhar e enviar para alguém. Eu quero ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o versículo 30. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, capítulo 24, o versículo 30, que diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os que estavam com ele. Essa palavra que eu estava aqui meditando, ela é uma palavra que ela fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Essa história, essa narração desses dois discípulos, ela fala muito sobre nós, sobre a nossa vida. Ela fala sobre a nossa caminhada cristã. Ela fala sobre os nossos altos e baixos. Ela fala sobre as variadas espirituais que a gente dá no decorrer do nosso caminho. Nós olhamos aqui para esses dois discípulos do caminho de Emaús. Nós vemos, irmãos, que eles saíram de Jerusalém no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Eles andaram tanto tempo com Jesus, andaram tanto tempo com ele, mas aí agora, quando Jesus ressuscita, eles sabiam, porque se você ler aqui o contexto desse texto, onde eu li aqui um pouco antes, ele fala que as mulheres tinham contado para eles que elas tinham ido no túmulo e o túmulo estava vazio. Então, na verdade, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas agora, cada um voltou para o seu afazer, cada um voltou para a sua atribuição, para o seu trabalho. E eles pegam agora, então, e voltam para Emaús, até onde eles estavam. Estava a cerca de uns 12 quilômetros, 11, 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam, então, indo para Jerusalém agora, estavam conversando pelo caminho sobre o ocorrido. Inclusive, eles falavam sobre as profecias a respeito de Jesus. Dizendo, olha, as profecias não diziam que ele ia ressuscitar, a profecia dizia que ele seria o remidor de Israel, e tantas coisas, tanta palavra, eles foram conversando pelo caminho. É interessante que nesse percurso, onde eles estavam caminhando, se direcionando pelo caminho, a Bíblia diz que Jesus foi caminhando também e encostou junto deles. E entrou na conversa. Ele perguntou para eles: e vocês estão falando do quê? Sobre o que vocês estão conversando, vindo de Jerusalém? E eles falaram: olha, o nosso mestre, ele foi assim, aconteceu, ele foi crucificado, venderam ele, crucificaram ele. Mas hoje de manhã, as mulheres foram no sepulcro e ele não estava mais lá.
ele ressuscitou, agora nós estamos voltando para a nossa casa. Interessante que no melhor da festa, na melhor hora, a hora de desfrutar de todas as promessas que estava feito na Bíblia, a hora de desfrutar de tudo aquilo que as profecias relataram, que foi a ressurreição de Jesus, eles abandonaram e foram para casa. Foram para casa. E eles não estavam nada alegres, eles estavam com seus olhos fechados, conversando entre si sobre as coisas que aconteceram, que para eles parece que estavam frustrados com aquela coisa que tinha acontecido. Aí a Bíblia diz que Jesus começa então a caminhar com eles, começa a andar junto com eles e começa a explicar a realidade das coisas para eles. Como é que era, como é que foi profetizado, como é que aconteceu. Então Jesus começou a falar para eles esses assuntos. E a Bíblia diz que nesta caminhada, até que eles chegaram na sua casa. Eles chegaram na sua casa, Jesus então fez de conta que ia para frente, mas eles convenceram ele de entrar para ficar com eles. Na verdade, já era um propósito de Jesus mesmo ficar com eles, para explicar melhor para eles como é que era a situação. E a Bíblia diz que então eles chegaram, entraram para dentro e foram comer o pão. A Bíblia diz que Jesus deu a graça daquele pão e partiu para eles, aquela comunhão. E na hora que foi partir aquele pão, glória a Deus, a Bíblia diz que abriram os seus olhos. Eu quero deixar aqui agora uma mensagem para mim e uma mensagem para você. Muitas vezes, irmãos, nós estamos andando com Jesus, mas a gente se acostuma tanto com isso que a gente acaba levando uma vida sem novidade. A gente acaba levando uma vida como se Jesus não estivesse conosco, como se Jesus tivesse feito o seu trabalho e tivesse terminado lá o trabalho. Agora, cada um de nós vamos seguir o nosso caminho. Olha aqui, mas Jesus, ele faz questão de estar conosco. Ele faz questão de dividir as coisas conosco. Ele faz questão de explicar para nós qual o objetivo da sua vinda, qual o objetivo da sua morte de cruz. Mas esses discípulos parece que não tinha dado valor àquilo, estava voltando para sua casa e agora ia continuar a sua vida, mesmo sabendo, porque as mulheres tinham falado que Jesus tinha ressuscitado. E agora Jesus entra na história deles. Jesus entra na vida deles, glória a Deus. Entra na vida deles, na história deles, e explica o real sentido de todas as coisas. A Bíblia fala que quando Jesus repartiu o pão com eles, abriram os olhos. Quando eles abriram os olhos, que reconheceram que era Jesus, Jesus foi embora. Quando Jesus foi embora, eles começaram a conversar diferente. Nós devíamos de saber que era ele. Não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Quando a gente falava com eles? Irmão, quero perguntar para você nessa oportunidade. O teu coração ainda arde quando você fala de Jesus? O teu coração ainda arde quando você pensa nas promessas de Jesus? O teu coração ainda arde, glória, quando você percebe que Deus está conosco e Ele nunca nos deixará. Na hora difícil da sua vida, Jesus está contigo. Eita, viu, Renan? Jesus está contigo em todas as horas, em todos os dias, independente se você está sentindo, se você não está sentindo, Jesus está conosco. Mas o que faz a pessoa perceber, abrir os olhos para saber o que estava acontecendo foi a comunhão. Na hora da comunhão do pão, abriram-se-lhes os olhos. Sabe o que nós estamos precisando, querido irmão? Nós estamos precisando perseverar. Nós estamos precisando manter
a nossa comunhão. Nós estamos precisando não permitir que este vínculo de comunhão com Deus seja quebrado. Nós precisamos manter isso, cultivar isso, orar para isso, para que quando Jesus falar, glória, o nosso coração ainda possa arder. Que a gente possa sentir alguma coisa, a gente possa sentir a falta de Jesus conosco. Hoje o que nós estamos vendo, irmão, muitas pessoas descambando, estão longe de Cristo e nem percebe que Jesus ficou para trás, nem percebe que eles já estão aquém daquela expectativa que Jesus, que Deus criou a respeito deles. Isso é uma coisa constante, é uma coisa diária. Cada dia, meus irmãos, nós temos que avaliar como que está o meu relacionamento. Todos os dias eu tenho que avaliar qual é o distanciamento que eu estou mantendo de Cristo. Qual é a distância? Será que Jesus está perto de nós? Será que Jesus está conosco? Será que Jesus está dentro de nós? Será que Jesus está influenciando a minha vida? Ou será que Jesus não está influenciando mais? Será que ele não influencia mais? Será que nós deixamos a melhor hora? Eles deixaram ali, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles deixaram e foram para casa. Engraçado, interessante que chama aqui a atenção, é que quando se abriram os olhos, eles já tinham andado quase 12 quilômetros. 12 quilômetros, vai mais de 2 horas caminhando. Eles já tinham andado mais de 12 quilômetros. Meu Deus do céu. E agora a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Que agora os seus olhos se abriram. Qual que foi a decisão que eles tomaram? A decisão que eles tomaram foi voltar para Jerusalém. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando voltar para Jerusalém. Nós estamos precisando voltar para onde as coisas estão acontecendo. Nós precisamos voltar para onde os milagres estão acontecendo. Glória! Nós estamos precisando voltar às nossas origens, voltar ao nosso princípio da fé. Viu, irmão Tito? Nós precisamos voltar ao nosso princípio da fé. Nessa caminhada que muitas vezes foi uma caminhada com prejuízos. Quantas vezes nós caminhamos com prejuízo? Mas nessa caminhada com prejuízo, é hora de parar. É hora de avaliar a nossa situação. Trazer Jesus para o meio de novo, glória, e dar meia volta e voltar para Jerusalém. Jerusalém sempre tem algo novo acontecendo. Em Jerusalém sempre tem milagre acontecendo. Em Jerusalém Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Hoje, no nome de Jesus, eu quero desafiar você a voltar para Jerusalém. Eu quero desafiar você a não virar as costas para os grandes feitos de Jesus. Jesus tinha ressuscitado. Era o maior feito da história. Mas eles não quiseram ficar lá. Eles preferiram ir para casa, embora. Mas então que hoje, eu e você, nós possamos voltar para Jerusalém. Nós possamos olhar e que o nosso coração possa arder. E eu possa dizer, não, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me prometeu. Glória a Deus. Viu, irmã Nara? Deus tem coisa grandiosa para mim. Deus tem coisas grandiosas para você. Se você crê, toma posse. Toma posse daquilo que Deus prometeu. Toma posse daquilo que Deus está fazendo. Quem tem os olhos fechados, a gente não vê os milagres que Jesus está fazendo. Mas quando Jesus, na comunhão, quando ele abre os nossos olhos, glória, a gente vai perceber que Deus nunca parou de operar.
que Deus nunca parou de fazer milagre, que Deus nunca parou de se interessar por mim e de se interessar por você. Olha aqui, você não está sozinho. Você não está sozinho. Prepara o coração, repara bem, e você vê que vai arder o seu coração de novo. Você vai ver que a presença de Deus, e camandar e a subnácia, você vai ver que a presença de Deus arde o nosso coração. Você vai ver que a comunhão com Deus abre os nossos olhos. E quando o nosso coração arde, quando os nossos olhos se abrem, é hora de tomar a primeira decisão, que é a decisão de voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém, porque eu quero acompanhar os milagres de perto. Eu quero ver os milagres acontecendo. Os milagres dentro da minha casa, os milagres dentro da minha família, os milagres na minha vida, os milagres no meu ministério. Viu, irmão Carlos? Que saudade, irmão Carlos. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão. Os discípulos, eles sabiam das promessas. Eles conheciam as promessas. Mas quando Jesus ressuscitou, eles viraram as costas e foram embora. Então que nessa oportunidade, que nesta hora, glória, menabrachia, o querido e amado Espírito Santo possa conduzir você de volta para Jerusalém. Possa conduzir você de volta para a promessa. Possa conduzir você de volta para onde tem alegria, para onde tem paz, para onde tem presença. Nós estamos precisando de presença de Deus. Não ande sozinho, não caminhe sozinho, não planeje nada sozinho, não faça negócios sozinhos, não saia do lugar sozinho. Deus precisa estar conosco constantemente, todo o tempo, toda hora. Nesse momento eu quero orar por você. Se você está com uma enfermidade, pode colocar a mão aí sobre a enfermidade, sobre a sua cabeça, que nesse momento nós vamos estar orando para que Deus venha curar, para que Deus venha abrir portas, para que Deus venha fazer coisas grandiosas. Eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, manda para alguém que está precisando de uma palavra, para um parente, para um amigo, compartilhe e manda para ele, que com certeza muitas vidas vão ser abençoadas através desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar nesse instante. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu venho a ti. Eu venho a ti, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor está fazendo e que eu sei que o Senhor fará. E agora, nesse momento, Senhor, eu coloco na tua presença, na tua mão, esta pessoa, Senhor, que sentiu a influência e poder desta palavra nesta hora, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Segura esse irmão, esta irmã, Senhor, agora. Abre as portas para ele, conduz ele na tua vontade, Senhor. E que nessa volta para Jerusalém, ele possa estar completamente ao teu dispor, na tua presença, aonde os milagres acontecem. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda doença. Eu repreendo agora toda enfermidade. Eu ordeno que essa doença agora, esta enfermidade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Enfermidade dos ossos, do sangue, da carne, da pele, dos músculos, saia. Eu ministro a bênção, eu ministro a vitória na vida de cada um, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos estar agora compartilhando ali no meu canal. Você pode também acessar o meu canal lá e assistir vários outros vídeos que nós temos ali. Deus abençoe a tua vida, sua casa. Depois nós vamos estar orando por todos esses pedidos de oração aqui.
Todas as pessoas que fizeram um comentário aqui, eu vou estar orando por você, pela sua casa. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por você estar conosco nesse momento. Deus abençoe.